Oi, 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 Estúdio Inspiração mais uma vez no ar e hoje eu estou recebendo aqui o estomoterapeuta, enfermeiro, né, especializado em estomoterapia, o Ricardo Pinto. E o Ricardo Pinto, ele vai futuramente apresentar, olha aqui, nosso homecast, sempre contigo, com o Ricardo Pinto. Ricardo, é, a gente quer te conhecer um pouco mais. Quem é o Ricardo Pinto? Você é de Manaus? Olá, tudo bem? Pois é, eu sou o Ricardo Pinto, eu sou enfermeiro estomaterapeuta e podiatra, tá? Sou amazonense, nasci aqui e quando ainda com 10 anos fui morar no Rio de Janeiro, onde eu comecei a minha carreira a nível de enfermagem, né? Lá eu comecei muito realmente por baixo da enfermagem, digamos assim, né? Eu comecei sendo atendente de enfermagem naquela época, em 82, 81 por aí. E eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica, depois trabalhei numa clínica, trabalhei com ortopedia por vários e vários anos, né? E como atendente. Depois eu vi a importância de continuar os meus estudos, né? Então fui fazer o técnico de enfermagem, depois do técnico de enfermagem, continuei trabalhando em clínicas particulares no Rio de Janeiro, tá? Onde eu comecei a desenvolver a minha profissão, tá? Com o passar do tempo, eu me senti ainda na necessidade de ir crescendo diante da enfermagem, porque a enfermagem é um campo muito vasto, é um campo muito rico, é uma ciência muito bonita. Então, foi que apareceu a oportunidade de fazer o vestibular, eu fiz vestibular e vim parar aqui, tá? Dentro da Universidade Federal do Amazonas. Voltei a Então Manaus. você fez aqui, né? Não, eu fiz a faculdade aqui. Eu Ah, comecei, na realidade, comecei no Rio de Janeiro, aí me mudei de novo para Manaus, voltei, me mudei não, retornei à minha terra, a Manaus, e aqui eu fiz dentro da Universidade da Federal do Amazonas, né, que antes era a Escola de Enfermagem do Amazonas, foi quando eu comecei a traçar minha trajetória acadêmica, né? E me formei em 97, inclusive agora eu fiz 25 anos de formado, né? E fiz especializações, fiz algumas especializações, fiz UTI, fiz administração hospitalar, né? Mas fiz a estomaterapia e a podiatria. E a estomaterapia e a podiatria foi o verdadeiro divisor de águas na minha profissão, né? Ela realmente mudou aquilo que a gente queria, o que eu buscava, tá? Dentro da enfermagem. Por quê? Porque a gente trabalha justamente dando uma maior assistência ao paciente, você tem mais um poder de se auto, se auto dirigir ao paciente, tá? Como se fosse, você tem mais probabilidade de ficar ali com o paciente, de ver resultados. E o que que é a estomaterapia me proporcionou isso aí? E dentro da estomaterapia também, tá? Há um campo em que a gente treina a parte de podiatria clínica, tá? Que também abriu muito um leque mais ainda para o atendimento aos pacientes. Dentro da estomaterapia, você lida com o quê? Né? Com pacientes estomizados, com pacientes com drenos, catéteres, tá? Com pacientes com feridas em geral. Tá? Então, eu trabalho dentro da Fundação SECOM, aqui no estado do Amazonas, há 23 anos já, e a gente via pacientes oncológicos, claro, que necessitavam de cuidados especiais, né? As feridas são diferenciadas, e aquilo me atiçava, me chamava a atenção. Meu Deus, eu, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou tratar esses pacientes? Eu preciso me especializar, preciso saber como lidar com determinados tipos de feridas que há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha toda essa tecnologia que existe hoje, né? Hoje
tá um show de bola. Mas antes era muito restrito dentro do Brasil mesmo, né? Fora já existia, mas dentro do Brasil não existia muito. E surgiu a oportunidade de fazer essa especialização. Foi a primeira turma de estomaterapia do estado do Amazonas que nós fizemos na UEA. Foi uma especialização na UEA e foi assim muito, muito enriquecedor para a profissão da gente. Por que você escolheu se especializar em estomaterapia? O que que você me responderia? Bom, como eu falei, realmente foi o divisor de águas, né? Mas lida com pacientes oncológicos e pacientes oncológicos, uma grande maioria, no decorrer do seu tratamento, sempre Uhum. desenvolve uma ferida, tá? É, né? E aquilo me incomodava. Eu digo, como é que eu vou oferecer um conforto a esse paciente? Tá? Como é que eu vou oferecer uma melhor qualidade de vida a este paciente se eu não sei como fazê-lo, né? Então, foi quando surgiu é, essa oportunidade de fazer estomaterapia. O pessoal falou, gente, vamos fazer estomaterapia? Eu nem sabia nem o que era. Eu digo, o que é isso? Estomaterapia, né? Fiquei pensando. Aí foi como, não, a gente vai, uma especialidade exclusiva da enfermagem, em que você vai tratar com pacientes com feridas, tá? Com colostomia, tá? Com incontinência urinária, incontinência anal, tá? Drenos, catéteres, eu falei, tô dentro. É isso que eu quero, tá? E essa foi realmente o divisor de E águas. é difícil, né? Porque assim, a gente que é leigo, está de fora. Nossa, um médico ou um especialista, um enfermeiro, enfim, que gosta de cuidar disso, que geralmente as pessoas têm certo, ai, não, é um serviço, vamos dizer assim, querendo minimizar, né, assim, o profissional. Mas eu vejo muito o que você falando agora, né, que o amor. Então, é essa questão de você sempre gostou de cuidar das pessoas porque foi uma preocupação, né? Sim, sim. Desde lá de trás, desde quando eu morava no Rio, eu sempre procurava ajudar muitas pessoas, tinha aquele espírito de querer cuidar, de querer. Alguém machucava, eu já corria para ver, olha, o que que foi, posso te ajudar? Sou do tempo do metiolate, né? Então vamos passar o metiolate, mamãe me ensinou, não sei o quê. Então isso foi aflorando isso aí, foi crescendo. E depois, quando eu fiz a instrumentação cirúrgica, também foi uma coisa que eu gostei muito, que eu fiquei bastante feliz de ter feito, ter trabalhado com aquilo. Eu falei, poxa, vou fazer medicina. Eu falei, não, não vou fazer medicina, eu não quero medicina, eu quero lidar com outras coisas, fazer o- é, é, outras maneiras de cuidar desse É paciente, o tá? pós, né? O Tá? trabalho que você faz é o pós, É o né? pós, É o pós. é o pós, tá? Mas foi muito enriquecedor, tanto a parte da instrumentação cirúrgica, depois como atendente de enfermagem, atender mesmo, e depois o técnico. Isso tudo foi uma evolução, assim, eu vim lá de baixo mesmo, lá de baixo da enfermagem, né? Foi muito legal. E você foi trilhando seu caminho, né? Você Fui fala, trilhando. eu vim de baixo, mas a única escolha que você tinha era subir, né? Subir, se especializar. Então, com essa atenção com os teus pacientes, né, de proporcionar sempre um pós-operatório, um pós, assim, procedimento qualquer, proporcionar para essas pessoas um mínimo de Uma conforto, melhor de qualidade de melhor qualidade de vida. vida, né? Na verdade, a enfermagem é uma ciência que você, assim como toda a área da saúde, né? A gente nunca para de estudar, tá? Estamos constantemente estudando, nos atualizando, porque você vê no mundo globalizado, a coisa vai muito rápido, muito rápido. Então, hoje você está fazendo um curativo, amanhã esse curativo já está defasado, já inventaram outro, e você tem que estar atento. Por quê? Porque o mercado de trabalho te cobra isso. Não só o mercado de trabalho, mas como os pacientes. Os pacientes, hoje em dia, eles têm muitas informações já. Eles já não são mais aqueles pacientes que o que você falou, ele, tá bom. Então, ele, antes de procurar você, ele já sabe, olha, o senhor tem isso, o senhor tem aquilo, o senhor já ouviu falar isso, tudo isso. Então, você tem que estar antenado para oferecer o melhor para o seu paciente e, assim, uma melhor qualidade de vida também, que é o que realmente a enfermagem busca, é um atendimento de qualidade, uma melhora no padrão de vida desse paciente. Principalmente eu que trabalho com pacientes oncológicos, a gente sabe
que é realmente uma doença que não só debilita o paciente, mas como debilita a própria família em si. Tá? A própria família acaba adoecendo. Então você vai prestar assistência não só tratando daquela ferida, é uma coisa holística, você trata o paciente como um todo, você tem que envolver a família, tem que envolver o cuidador, tem que envolver o pai, a mãe, o avô, a tia, o, 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 o vizinho. Então é uma coisa que engloba todo mundo ali, no cuidado ao paciente. E você ajuda a mudar a vida desses pacientes. Tem alguma história assim que você tem? Com certeza tem várias, né? Mas assim, uma que te Eu tocou, uma tenho, que, sabe, que te eu tenho uma que foi impulsiona. muito, muito, muito interessante. Eu estava tratando um paciente com uma úlcera vasculogênica, que ele já estava com essa ferida, uma ferida que estava no tornozelo dele. Ele já tinha esta lesão há 18 anos, já era maior de idade. Ele dizia: olha, esse menino já é maior de idade, tá? E eu comecei a tratá-lo, e quando fechou, esse paciente, eu falei: ó, o senhor está de alta, o senhor pode ir para casa. Falei os cuidados que ele teria que ter, e ele começou a chorar, 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 chorar. Eu realmente eu não entendi. Aí depois começou, deu uma crise de riso nele. Eu falei: pronto, agora lascou. Não tô entendendo Não nada. estou entendendo nada. Aí ele falou: doutor Ricardo, muito obrigado, mas eu sinto em lhe dizer que o senhor está ferrado comigo. Eu digo: mas por quê? O que que foi? O senhor vai ter que pagar uma indenização pela ferida de 18 anos que ela estava aqui comigo, que o senhor conseguiu dar as contas dela. Então, é uma questão de felicidade, tá? E teve outros casos também de pacientes serem gratos, são meus amigos, viraram amigos, né? A gente começou a tratar a ferida dele, dei alta dele, e ele se tornou amigo. A gente se torna amigo da família, porque eu geralmente faço tratamento domiciliar, e acaba você entrando na intimidade da família, tá? Verdade. E você tem que saber isso aí. Isso é uma coisa importante. Você, para entrar dentro da casa, é tão importante quanto sair, entendeu? Então você entra na intimidade do paciente. Eu cuidei de um paciente também, uma síndrome de Fournier, uma lesão gravíssima, tá? E que eu fechei essa lesão, se eu não me engano, 7 meses, 6, 7 meses, 8 meses, não me recordo agora. E esse paciente foi muito grato comigo, que ele diz: olha, aonde você for, se precisar da minha testemunha, você pode me chamar, que se eu estiver em Nova York, eu venho embora para cá para falar com você. Eu sou muito grato a isso. E a família toda. E eles tornaram-se meus amigos. Infelizmente, infelizmente eu perdi esse amigo há um tempo atrás, tá? Mas a esposa dele é maravilhosa, os filhos, a filha até se formou em medicina há pouco tempo, né? O filho é advogado. E ele é uma pessoa assim, era uma pessoa maravilhosa, tem um poder de gratidão muito grande, né? Ele falou: onde você estiver, eu estou lá com a bandeirinha. Gente, o Ricardo, pra gente explicar aqui, ele atende pessoas em casa. Então, assim, você que tá passando por algum tipo de pós e precisa de um auxílio, de um profissional para cuidar de você, para te ajudar com essas doenças ou, enfim, esses procedimentos que ele mesmo citou aqui, com feridas e tudo mais, procure um profissional especializado, um profissional qualificado e principalmente é o que a gente consegue perceber aqui com o Ricardo, um profissional que gosta das pessoas. Porque a gente sabe, infelizmente, que tem profissionais e profissionais. Profissionais que visam só o lucro, só a questão do dinheiro, e assim, a gente quer mais que isso, né? A gente, como paciente, né, Ricardo? Como pessoa, a gente não busca só um atendimento médico, aquela coisa, sabe? Não pessoal, não Mecânica. exatamente, mecânica automática. É. Esse tratamento, esse atendimento faz a diferença. De você ver um profissional que gosta das pessoas, que gosta de cuidar das pessoas. E como é que funciona esse teu atendimento? Em casa? Como é que funciona? É diferenciado? Só um parênteses em falar um Uhum, pouquinho dessa questão do atendimento, tá? Que realmente é uma questão diferenciada, sim.
Hoje Uhum. você tratar feridas, hoje tem várias pessoas que já estão adentrando nesse campo da estomaterapia, tá? E como você falou mesmo, visando lucro, visando isso, a gente não vai ficar milionário, ninguém vai ficar rico, tá? Sim. Então você tem que visar primeiro o teu paciente, claro. E tratar ferida não é uma coisa barata, realmente não Uhum. é. Então as pessoas procuram o especialista, aí ele dá um valor X, a pessoa, puxa, mas é tudo isso? Eu falei, não, é só isso, tá? É só isso. Aí ele, como eu tive um paciente que falou assim, poxa, mas é tudo isso para tratar essa ferida? Eu falei, não, é só isso. Poxa, mas é muito caro. Eu Uhum. falei, não, não é caro, tá? Caro é o que a gente estudou para chegar até aqui, tá no conforto do seu lar, Uhum. o senhor está com um profissional capacitado, com tecnologias de ponta, com curativos é, 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 especializados para acelerar o seu processo de cicatrização, para retirar a sua dor, para desinflamar a sua ferida e o senhor retornar ao mercado, à sua vida normal, no menor tempo possível. Entendeu? Então eu digo, qual o preço da sua saúde? Quanto vale a sua saúde? Né? Então, mas hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque dentro do mercado tá tendo um pool de especializações de estomaterapias que não são reconhecidos pela sociedade brasileira de estomaterapia, tá? Nós somos reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia e mundial, tá? Então, existem alguns cursos que oferecem, mas não tem respaldo legal pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia, que é a SOBEST, tá? Então, nós aqui que formamos na UEA, a Uhum. UEA onde o coordenador é um colega meu, irmãozão meu, professor Dr. Nilson Bezerra, né? E ele já formou outras turmas, inclusive a gente vai abrir uma outra turma, eu já vou dar aula lá nessa outra turma, né? Uhum. Para preparar esses alunos. Mas, como você falou, o que que nós temos de diferencial nesses atendimentos, tá? Muitas vezes o paciente no pós-operatório ele vai para casa, tá? E às vezes até um médico me encaminha, olha, Ricardo, estou te encaminhando um paciente assim, 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 assado. Tá. Aqui vai o diferencial. Nós somos os olhos do médico. Mas nem sempre o médico está lá presente para acompanhar a ferida, para ver. Então, ó, eu chego lá, eu examino o paciente, eu faço a anamnese, eu olho, ó, essa lesão está inflamando. Eu bato foto, chego para o médico que me encaminhou e digo, olha, doutor, a ferida está assim, 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 ó. A paciente está sentindo isso, 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 isso. Ele starta, diz lá, cara, obrigado, vê a foto, vamos entrar com essa medicação aqui, eu vou ligar para ela já, já, imediatamente. Então, há essa ligação, há esse conforto para o paciente, e assim, é, eu estou no ar 24 horas. O paciente está com dor, tá? Às vezes ele não consegue falar com o médico, ele me liga. Ricardo, eu estou com muita dor, o que que eu faço? Tá? A ferida está sangrando, o que que eu faço? Tá? Então, ó, te acalma, porque eles não sabem, eles não têm Uhum. noção de como lidar com isso, é uma coisa nova. Então, tiver ou sábado ou domingo, às vezes tá feriado, eu vou lá na casa, revejo aquilo ali, vamos ver o que que você tem para dor. Ah, não, a gente não prescreve porque não pode prescrever, mas fala com o médico, se ele estiver em casa, já passou a receita, tu pode tomar outra dose de pirona, ou toma alguma outra Uhum. medicação, tá? Para melhorar. Ou então a gente usa da própria tecnologia que a gente tem para aliviar a dor dele. Por exemplo, eu trabalho com tecnologias de ponta, eu trabalho com laser terapia, tá? E o laser, tá? Ele também reduz a dor, reduz a inflamação e acelera o processo de cicatrização, que é o principal, que eles ficam maravilhosos. É porque, imagina, né, como deve ser difícil você estar passando por esse momento, né? E principalmente assim, você fala da cicatrização, mulher é bem mais, vamos dizer assim, preocupada com isso, né? Em É, relação, ai, vai ficar marca, ai, o que que eu tenho que para fazer ficar depois? E a cicatriz. preocupação de ter um bom profissional para poder essa cicatrização
ser eficiente, né? Pra gente não ficar com nenhum tipo de marca ou então minimizar, né? Isso Sim, tudo. sim. E assim, todos nós temos um diferencial. Nós somos, como eu falei, nós somos pessoas ímpares, tá? Uhum. Então, eu não posso tratar você de uma ferida, eu vou tratar a outra da mesma Não. forma, tá? O resultado nem sempre é igual. Não existe receita de bolo para isso, tá? Claro, os caminhos podem levar, todos os caminhos levam a Roma, mas tem uns que são mais fáceis, outros mais complicados, entendeu? Então, o paciente ele pode ter comorbidades, pode ser um paciente diabético, pode ser um paciente hipertenso, pode ser um paciente que fez radioterapia, quimioterapia, isso tudo retarda o processo de cicatrização, tá? Então, você tem que ter esse cuidado. Mulheres, você lembrou bem, tá? Só abrir um parênteses, mulheres ostomizadas. O que que é isso, gente? É aquelas bolsinhas que você olha, não sei se vocês já viram alguns pacientes com uso de bolsinha, onde ele coleta as fezes dele ali. Então, aquilo, pensa numa jovem de 18, de 20 anos, ou então até numa mulher de 30 anos, usando aquilo, saindo de um centro cirúrgico, ela olha para ela diz: a minha vida acabou. Tá? Então, aí entra o trabalho de estomaterapeuta. Tá? A sua vida, eu digo, a sua vida não acabou. A sua vida recomeçou de forma diferente. Você agora é uma nova mulher. Não, acabou. Então você tem que tratar também do psicológico dela. Por isso que tratar ferida, a gente tem que ter uma equipe. Tá? Você precisa de um psicólogo, você precisa de um estomaterapeuta, você precisa de um nutricionista, você precisa do seu médico, para que juntos possamos traçar um roteiro para cada paciente que é individualizado, principalmente nesses casos dos pacientes colostomizados, né? Que são mulher, tá? Entre aspas, fragilizada, tá? Tem a questão da estética, Sim. tá? Casada, tá? E ela vai dizer, acabou a minha vida. Vida. Ela se olha de repente, olha para o abdômen, vê uma bolsa de colostomia cheia de fezes e diz, acabou a minha vida, tá? E não é bem assim. Tem solução, tá? Eu tenho um paciente lindas, maravilhosas, que usam colostomias, que vão para a praia, que são atletas, andam de bicicleta, faz triatlo, faz natação, entendeu? E usa bolsinha. Então a vida continua. E essa bolsa, por exemplo, você está falando da colostomia, acertei? Certo, Acertei. certo. É, em alguns casos, o uso dessa bolsa é temporário ou não? Sempre vai ser permanente? Como é que Depende, funciona? depende. Ela pode ser temporário ou pode ser permanente. Cada caso é um caso, depende da Uhum, doença dela, tá? entendi. Depende do diagnóstico que foi feito dela, tá? Se foi feita uma amputação de reto, claro, aí é É. definitivo, ela vai usar aquilo ali para o resto da vida, tá? Mas existem histórias lindas que eu já peguei de pessoas que se superaram isso aí. Inclusive, quando eu ministrava cursos, eu levei alguns e mostrei para eles: olha, essa pessoa é uma colostomizada há tantos anos e a vida continua. Então, realmente, elas acabam vendo que é uma questão A adaptação. de adaptação, mas é fundamental o profissional estomaterapeuta estar ali presente do lado dela, nesse primeiro caminhar, nesse espaço no pós-operatório, não só no pós-operatório, é muito importante o estomaterapeuta no pré, no trans e no pós-operatório. Como assim, Ricardo? No pré-operatório, o que que você faz? Bom, no pré-operatório, nós orientamos aquela paciente, geralmente, quando ela recebe o diagnóstico que ela está com câncer, tá? O que que acontece? Assim como todo mundo, o mundo acaba. O chão debaixo da gente cai e nós desabamos, tá? Aí o médico diz: olha, a gente vai operar e a senhora vai sair da cirurgia com uma bolsinha aqui na barriga coletando fezes. Pronto, detonou o botão da bomba atômica, explodiu a paciente. Mas você tem que conversar com ela, você tem que mostrar a essa paciente o que que é uma bolsa de colostomia, como vai ser, como ela é adaptada, como ela é colocada. Isso, todo mostrar literaturas para elas, dizer a ela que
aquela bolsa não é o fim, é um recomeço diferenciado de vida para ela, tá? Então, essa paciente vai interna e você vai fazer que é fundamental, que infelizmente aqui dentro da instituição poucas pessoas fazem, é a demarcação do local da cirurgia. Isso é muito importante para o cirurgião, tá? A demarcação. Por quê? Às vezes, você quando vai colocar a bolsa, o cirurgião, ele está na cirurgia em si, ele não vê o local, se você não tiver demarcado, e aquela bolsa sai nos locais mais complicados possíveis. Nossa. Então, aí que vem as complicações tardias, como o descolamento rápido da bolsa, as irritações, e começa, enfim, uma série de complicações por conta disso. De quê? De não chamarem um especialista para fazer uma demarcação desse paciente. E a coisa é tão simples, tão fácil, e realmente aqui, tá, ainda temos um pouquinho de resistência com relação a isso, a gente fazer essa demarcação, né? Mas desde do período pré ao pós-operatório tardio, o estomaterapeuta estando do lado da paciente, estando em parceria com o médico, com a equipe, é um conforto, é uma segurança que traz não só o paciente, claro, mas como toda a equipe. Hoje eu tenho parcerias com alguns médicos que eles já me chamam, eles dizem, olha, tem um abacaxi aqui que é para ti, vamos lá, a gente faz junto, né? Ai, E- que legal. Agora, Ricardo, eu estava dando uma olhada aqui no script que a gente fez, no roteirozinho, a Uhum. gente bateu, conversou aqui. No seu trabalho tem ênfase em tratamento de feridas. Aí você citou aqui pé diabético, cuidado com o pé, calos, unhas encravadas, Criptose. onicocriptose. Tem alguns nomes difíceis aqui, gente. Então, como eu não sou da área de saúde, vai rolar aqui, mas uma hora sai. Sabe o que eu lembrei? Recentemente, eu tenho um amigo, né? Ele tá pré-diabético e ele teve uma doença que eu nunca tive, bactéria, não sei, que eu nunca tinha, eu não sabia o que que era. Erisipela. Erisipela. Elisipela. Então a gente foi no final de semana, foi um domingo no flutuante e tal. Aí quando viu, tava uma bolha aqui no pé dele, uma coisa vermelha. Eu disse, mas o que que é isso? Eu não, nem sabia o que que era. Ele disse, não, tava assim, pode ser circulação e tal. E o quadro dele evoluiu tanto em assim uns 2, 3 dias que já tava pegando aqui na virilha dele. Então, assim, ele tava acima do peso, ele tava pré-diabético e tal. Aí ficou um tempo no hospital aí, ficou uma semana, gastou um dinheirão, porque não tinha plano de saúde. Enfim, saúde, quando é questão de saúde, a gente tira, enfim, Ah, né? quebra o porquinho. Quebra o porquinho, exatamente. Amigo ajuda, família ajuda e tal. Aí ele precisou, eu não sei se é o estemoterapeuta, Sim. um enfermeiro, mas aí ele precisou trocar os curativos em casa, foi um enfermeiro lá com ele para cuidar da cicatrização e tal, tudo isso. Então, e eu lembro dele falando que esse atendimento foi muito bom para ele, sabe? Porque a pessoa que esteve lá com ele Acompanhou ajudou, ele. acompanhou, deu dicas, olha, faça isso. Enfim, foi um processo bem doloroso, né? Porque você tem que tirar a casca, né? Aquela Sim, casquinha. sim. Como é que é isso? Me explica aí, como é que é esse, né? É, A é, questão. Porque assim, eu aprendi que quando tá sarando, até espinha mesmo, você não pode mexer. Mas ele não, você tinha que trocar, tirar toda aquela casca pra limpar, né? Como é sim, que é o que isso? que acontece? As feridas em si, Uhum. tá? Antigamente a mamãe dizia, né? Quando tá aquela pretinha, Aham. aquela casca pretinha, diz, "Ah, já tá sarando, tá? Aquilo ali chama-se necrose, tá? Necrose tecidual, o tecido morreu ali, tá morto o tecido. Então, enquanto tiver esse tecido, ele não cicatriza. Não vai cicatrizar, não tem como. Então, o que que você tem que fazer? Um procedimento que nós chamamos de debridamento, tá? Então, a gente tira aquela pele morta e daquela pele morta, sim, começa a tratar e vem a pele viva, que é embaixo dela, e vai começar a crescer, crescer, granular, e vai cicatrizar a ferida. Então, às vezes, você tira uma parte, não dá para tirar todo, deixa a outra, usa alguns produtos, ou usa algumas técnicas para ir soltando as outras, que é para poder fechar essa ferida. Então, às vezes, realmente leva tempo. E o que que acontece? Paciente diabético demora mais, paciente hipertenso, paciente fuma, paciente que faz radioterapia, quimioterapia, faz uso de corticoides, tudo isso retarda esse processo. Então, é importante você ter um profissional
conhecedor para saber a fase que está aquela ferida. Olha, essa ferida está numa fase inflamatória, essa ferida está numa fase de granulação, tá? Então eu tenho que saber diferenciar, porque às vezes eu pego uma pessoa que não tem essa expertise e uma ferida boa ela acaba estragando a ferida e piorando o caso do paciente, ele tendo que internar, pegando outra infecção. Entendeu? Então, a erisipela é uma infecção bacteriana que você realmente tem que correr, tem que cuidar, porque senão você pode até perder a perna, tá? Então, tem que ter um cuidado muito sério. Com relação a pés diabéticos, são outros 500. Diabéticos, eu falo isso porque tem um irmão diabético, e o diabético, ele realmente ele não se cuida, né? Ele acha que ele pode tudo, que ele faz tudo, mas na hora que começa a complicar, tá? Anda descalço e a diabetes acaba aos poucos trazendo algumas transformações no nosso corpo. Por exemplo, perda de sensibilidade tátil. Então, eu já tive um paciente diabético que ele chegou comigo com um prego cravado no pé, no fundo do pé, e ele não sentia dor, não tinha dor. Então você tirou e ele quase que amputou esse pé, né? Caramba. Por conta disso. E começa pequenininho. O bicho é pequenininho, daqui a pouco vai crescendo, 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 vai necrosando, você vai ter que tirando aquilo ali. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter o diabético, uma boa alimentação, um bom acompanhamento, exercício físico, que a grande maioria não faz, né? Tudo isso. Então você tem que realmente ter esses cuidados, tá? Com a unha, diabético, vai para essas manicures, não falando, eu acho que manicure é importante, toda profissão é importante, mas tem que ter o cuidado. A pessoa tem que ter o seu próprio alicate, a pessoa tem que ter o seu próprio instrumental de unha, tá? Então, quando elas fazem, às vezes só de você tirar a cutícula inflama e ali começa, tá? A desenvolver aquela carnezinha, que é a onicocriptose, né? E você vai acabar tendo que fazer uma espiculectomia, arrancar o pedaço daquela unhazinha para não que o paciente não consegue mais calçar uma meia. Uma meia ele não consegue. E isso é o quê? Isso quem faz é um enfermeiro podiatra, que eu também sou podiatra, também sou especialista nessa área. Foi aquilo que eu te falei, eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Eu juntei estomaterapia com a podiatria. Falei, pronto, agora eu quero botar meu burro na sombra, que eu não quero mais nada, já chega de especialização. Cientificamente, Ricardo, que era uma ignorante, né, que não sabe do assunto, mas surgiu uma curiosidade aqui. Por que que os diabéticos têm tanta, assim, dificuldade de curar essas feridas? Hum, Tipo, você falou, uma feridinha aqui pode evoluir para isso aqui, se não cuidado. Mas por quê? O organismo certo. deles, como é que funciona? Quando o diabético tá, que ele tá, né, com as feridas, você pode olhar que a glicemia dele tá batendo lá em cima, tá no céu, 300 de glicemia, 250 de glicemia, então tá muito alto. Enquanto você não conseguir regular essa quantidade de açúcar que tem no sangue, tá? Não vai cicatrizar isso aí, tá? Então você tem que ter o controle glicêmico. Ah, e outra coisa, eles desenvolvem infecções muito mais rápidas, porque a imunidade dele também está baixa, tá? Então você tem que ter todo esse cuidado, tá, com eles. E é o seguinte, a dieta é fundamental para eles. Eu conheço alguns, mas eu corro, tá, gente? Eu faço exercício. Eu sou diabético, mas eu faço exercício. Mas assim, eu tenho meu irmão é diabético, ele faz a dieta da sopa, né? Deu sopa, ele come tudo, tá? Então é complicado, tá? De vez em quando, só que ele mora em São Paulo. Mano, aconteceu isso, isso. Vai logo lá pro estomaterapeuta, procura um colega assim, 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 tá? É complicado. E só corta as unhas no podólogo. Eu já adestrei ele nesse ponto. Eu já adestrei ele nesse ponto. Então, quando ele. Eu digo, já foste no seu podólogo, ou então já foi no seu podiatra. Vá lá. Ele, não, tô indo, então vá. Tá? Porque além de diabético, ele ainda é cardíaco.
né? Então, Então, ele é o seu paciente mor, né? Que é, tem que. Como é que diz um ditado? Não sei, casa espeto de de. ferreiro, espeto de peixe. Exatamente, ou seja, um profissional que tem um É, irmão que é meio rebelde nesse sentido, né? ixi, é verdade. Agora vamos falar sobre os tipos de tecnologias que você usa com o trato dos seus pacientes. Você se preocupa com isso também, né? Sim, sim. Como eu falei, a tecnologia ela veio para agregar valores ao tratamento de feridas, né? E isso é muito bom. Antigamente nós tínhamos o mercúrio, o metiolate e a sulfa. Jogava ali, formava aquele meladozinho, aquele emplastrozinho, colocava e pronto. Formava aquela casquinha preta, e a mamãe dizia, já sarou, pronto, tá? E era uma necrose. Hoje nós temos no mercado diversos produtos que nos ajudam a tratar essas feridas de formas mais rápidas, de formas menos dolorosas, tá? E com resultados menores no processo de cicatrização, tá? E isso só veio somar junto a nós, profissional, para que possamos dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Por exemplo, tá? Hoje eu tenho, existe alguns curativos que eu uso curativos com prata. Então, quando eu coloco esse tipo de curativo, geralmente em pacientes que estejam com alguma infecção, a gente coloca esse curativo com prata e digo, olha, cuidado, não vá na rua que o cara não vai querer teu relógio, vai querer teu curativo lá, entendeu? Então, isso melhora. Além disso, temos curativos de espuma, com anti-inflamatórios, que é para diminuir a dor do paciente local, tá? Tudo isso. E eu trabalho muito com laser. Hoje eu não abro mão do meu laser para tudo. Eu levanto, vou para atendimento, minha malinha do laser e levo, porque o laser é assim, ele faz biomodulação, tá? Ele acelera o processo de cicatrização, ele diminui o processo inflamatório, eu uso ele para dor, para tratamento da dor, tudo isso eu faço com laser. Então, realmente é um tratamento que eu não abro mão mesmo. Então, acelera bastante, bastante mesmo o processo de cicatrização. Além disso, nós temos no mercado o ozônio, tratamento com ozônio, que é um gás que também pode ser usado para tratamento de feridas, para tratamento de dores, tudo isso. Alguns colegas usam ultrassom, também tem ultrassom para fazer tratamentos de feridas, tá? Então no mercado tem um lixo de coisas que a gente podia falar uma semana aqui, tá? Tem muitas coisas boas para a gente tratar. Tem eletroestimulador que você pode usar, tem várias coisas. Depende aquele caso. Depende, cada caso é um caso. Então eu não posso sair usando, por exemplo, eu vou usar o laser em tudo? Não, não posso. Já ia perguntar isso em relação ao laser. Como é que é usado? Que tipo Tá? de procedimento? Tem uma ferida lá, você tira para fazer a higiene, passa o laser? Como é que Sim, funciona? eu uso muito com os meus casos de pé diabético, eu uso laser para tratamento de fungos das unhas, tá? Mas eu não posso usar o laser em feridas oncológicas, em lesões oncológicas. Por quê, Ricardo? Tá? Como eu te falei, o laser é um bioestimulador das células e vai aumentar, vai estimular o crescimento tecidual e com isso a tumoração vai aumentar. Então, é totalmente contraindicado o uso de laser em lesões oncológicas, mas eu posso usar em feridas pós-operatórias, aquele que fez uma cesárea, posso usar o laser? Posso usar o laser para acelerar a cicatrização e diminuir a dor. Ah, eu estou com a unha encravada, eu posso usar o laser? Sim, eu posso usar o laser. Depois do tratamento de desencravar a unha, eu posso usar o laser para acelerar o processo e para diminuir a dor, tá? Sim. Então, é aquilo que eu te falei, eu uso laser para tudo, entre aspas, menos para algumas feridas. Entre elas, as contraindicadas são as feridas oncológicas. Posso usar o laser para herpes, posso usar o laser para dermatites
aquelas irritações de pele. Tem até no cabelo, né? Dermatite. Tem, Tem. eu posso usar o laser para aumentar a minha imunidade. Olha que maravilha. Aí você diz, como assim, Ricardo? Como assim? Existe um tratamento chamado ILIB, que a radiação, a irradiação vai direto na artéria e ela irradia o sangue todinho, com isso ela aumenta a sua imunidade. Então, nesse tempo de Covid, eu usei em casa direto, em mim, na minha esposa, nos meus filhos, bora para o ILIB, fazer ILIB aqui. Tá? Então, isso aí é um tratamento adjuvante que dá uma melhor qualidade de vida e um pulo na saúde do paciente. Entendi. Né? Então você, mamãe, que acabou de ter filho ou tem o seu parto próximo aí, né? Ai, porque mulher tem essa preocupação, né? Não quero ficar com aquela cicatriz enfim, o que eu puder ajudar para cicatrizar mais rápido e eu ficar com não ficar com tanta marca, enfim, ajudar na cicatrização em si. Então você pode procurar o Dr. Ricardo Pinto, enfermeiro, estemoterapeuta. Porque a gente pensa assim, estemoterapeuta, estemoterapia, é estômago, a gente trata de estômago. Não, gente, então assim, eu acabei de aprender muitas coisas aqui, de verdade, assim meu Deus. Porque eu vou confessar agora, confessar pro Dr. Ricardo ao vivo, que eu disse, quando eu recebi as informações, a pasta dele, eu disse, mas o que é isso, gente? Estemoterapeuta, o que faz? Mas como é que eu vou abordar esse assunto? Eu não sei. Aí eu comecei a ler sobre isso, né? Eu disse, mas olha, a gente é tão assim, sem Eu conhecimento tenho, em algumas coisas. eu, Às vezes a gente só não sabe nomear, porque a gente é, sabe que tem um profissional que cuida disso, É, né? eu tenho muitos pacientes que chegam para mim, doutor, eu tenho uma dor de estômago. Eu falei, só procura um gastro. Porque eles ligam muito, E- estomaterapeuta deve cuidar de estômago, né? E realmente não tem Exatamente. mais. Foi a primeira coisa que eu É, pensei. Eu disse, é. Na verdade, a estomaterapia é uma palavra derivada do grego, tá? Onde estoma quer dizer boca, né? Uma abertura, tá? E estoma é a boca, estomaterapia, terapia, cuidando da boca, é uma exteriorização de uma víscera oca. E dependendo do local, você pode ter vários nomes. Por exemplo, aqui na traqueia eu vou ter a traqueostomia, tá? No colo, eu vou ter a colostomia, no ilho, a ilhostomia, tá? No, na bexiga, tá? A urostomia. Então, depende cada local de que for, você dá uma denominação, tá? Então, a estomaterapia, ela deriva daí, tá ok? entendi. A gente está quase chegando ao fim, né, desse primeiro podcast, desse primeiro homecast, sempre contigo. E a gente conseguiu entender, eu acho que internalizar esse sempre contigo, que é justamente o serviço que o Ricardo oferece, né? Um trabalho humanizado, um trabalho voltado para cuidar das pessoas, um atendimento 24 horas, né? Oferece todo esse suporte, né, para os seus pacientes, né, Ricardo? Sim, eu quero só dar mais uma ênfase com relação aos pacientes diabéticos. Dentro do estado do Amazonas, nós temos centenas de milhares de pacientes diabéticos, tá? Os quais não têm um, um discernimento para procurar um profissional, a importância de um profissional, de um enfermeiro podiatra para cuidar do pé, que o pé é o que nos carrega para todos os cantos, né? É o que a gente mais pisa nele. Não é verdade? Então, o que a gente menos cuida. Vocês, mulheres, ainda cuidam mais, que vocês vão na manicure, pedicure, toda semana. Mas o homem não. O homem, você olha ali, o bicho tem um casco que é duro, daqueles que anda descalço, já tem uma calosidade, uma pele muito grossa. E com o tempo começa a rachar, dá aquelas rachaduras na pele, né? Então, o pé, gente, ele precisa ser hidratado, ele precisa ser cuidado, tá? Ainda mais se você for diabético. Por quê? Tudo começa, às vezes, com uma unhazinha, uma lasquinha de unha. Eu já vi paciente perder o dedo.
por conta disso. Ah, mas não é nada não, é só um negocinho aqui, eu chutei o canto da mesa, sangrou, não sei o quê. Não dá importância. E quando ele for ver, ele começa a perder um dedo, dois dedos, três dedos, meio do pé, o pé todo, o joelho vai crescendo, vai subindo, tá? Por conta disso, de você não procurar um profissional, tá? Não se ligar de que aquilo ali pode ser a consequência, pode ter consequências enormes na sua vida, tá? Além disso, o enfermeiro podiatra, ele também, ele lida com a parte da podoposturologia. E o que que vem a ser isso? É você ver a forma, a postura daquele paciente do pé diabético. Por exemplo, quando você, às vezes, é, amputa um dedo, você perde o equilíbrio para andar, tá? Então você vai precisar de uma palmilha. O enfermeiro podiatra, ele trabalha, ele faz palmilhas podiatra, ele faz avaliação da podoposturologia, entendeu? Às vezes você tem uma faceite plantar, que é aquela dor na sola do pé, tá? Atleta tem, às vezes, tem bastante, quando eu corria muito, tinha muita faceite plantar, e você vai ver, você tem uma pisada pronada, que é aquela pisada assim para dentro. Então você corrige aquilo ali com palmilha, acabou a sua dor. E as pessoas realmente acham, eu não vou ligar para isso. Isso aí é perda de tempo. Ou então eu vou no Dr. Scholl ali, que já compra a palmilha pronta. Não é, gente. Não é. Aquelas Isso. palmilhas é feito ali para fazer. A palmilha postural, ela você tem toda uma técnica, você vai ver a sua postura, você vai analisar, eu vou te examinar de cima a baixo para saber como é que é a sua pisada, para criar uma palmilha personalizada para você poder usar ela e aliviar o seu problema. Isso qualquer pessoa, independente de ser diabetes ou não. Qualquer pessoa, Então, jovem, crianças, entendeu? Adultos, diabéticos ou não diabéticos. Você às vezes olha, quer ver uma coisa? É, Quando você chegar em casa, você olha o seu sapato. Às vezes ele está gasto só de um lado, só de um lado. E às vezes você olha isso e chega com uma dor lombar. Aí hoje eu estou com uma dor lombar muito grande. É a sua pisada. Experimenta colocar uma palmilha, fazer uma palmilha, tu vai ver a diferença, como a coisa de só isso e melhorou isso tudo. e as pessoas que têm, por exemplo, escoliose também tem essa diferença, né, de um lado ser maior e Sim, menor, e tem. também pode se aplicar essa Pode se aplicar, mas aí tem, aí já a outra, escoliose já é outra outro área, ramo. outra coisa. Mas com certeza com escoliose ela vai ter uma pisada torta, tá? E que a gente pode melhorar isso aí, tá? Pode melhorar a postura dela. E isso Entendi. aí dá uma qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, e quem faz isso? Somos nós, enfermeiros, podiatras, tá? Que tratamos dos seus membros inferiores, do seu pezinho, tá? Das suas unhas, dos seus fungos, tá? Tudo isso, tá? Não seria evitado, basta você ir uma vez ao mês no podiatra para tratar o seu pé. Nesse ponto, os homens perdem para as mulheres. Estão toda semana ali, Muito. pinta a unha, corta a cutícula, não sei como é que cresce tanto, mas tudo bem. Né? Ai, a gente esqueceu de falar uma coisa. Eu sei que você já deu uma pincelada aí. Você trabalha com, realiza cuidados com drenos, né? Só pra gente dar uma pincelada, pra gente finalizar, porque esse homem faz tanta coisa, gente, que fica até difícil, a gente tem que escolher aqui do que a gente vai ter de falar pra poder, e como é que é esse cuidado com os drenos. É, isso aí é do pós-operatório, tá? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho cirurgiões parceiros que eles operam alguns pacientes e colocam drenos, tá? O que que é um dreno? É um dispositivo que você coloca dentro de uma cavidade do corpo, tá? Que é para, o nome já diz, drenar, sair aquela secreção Isso. que o médico não quer que esteja ali. E ali você tem que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, trocar o curativo com mais frequência e dependendo do dreno, tá? Você tem que até orientar o teu paciente de como lidar com ele, com aquilo. Por exemplo, um paciente que faz uma mastectomia, que é uma retirada da mama. Ele usa um dreno, que a gente chama um dreno de Ortovac.
Então, aquilo ali você tem que ensinar o seu paciente, olha, o seu cuidado, o senhor está com a senhora, perdão, está com esse dreno, a senhora tem que fazer a mensuração desse dreno diário, tá? Então, você tem que, todo dia, ensinar ela a secar o dreno, coloca dentro de um copinho e quando tiver, assim, um determinado é, é, ml de dreno, então está na hora de você tirar. Você tem que ter esse cuidado, você tem que ensinar o paciente, porque muitas vezes ele sai da cirurgia, o médico dá alta e ele diz: Ó, volte comigo no ambulatório daqui a 15 dias. Mas ele vai com dreno, o que, que ele faz com dreno? Como é que ele faz? Tá? Então, a gente tem que ensinar esses cuidados também. Isso é um cuidado de enfermagem, isso é um cuidado da estomaterapia que vai também enfatizar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Né? Gente, infelizmente, chegou ao fim. O nosso Já? bate-papo já chegou ao fim, doutor. Mas só o primeiro episódio, porque a gente ainda tem muitos e muitos episódios por aí. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, nossa parceria, né, com o Estúdio de Inspiração. Nasce hoje o bebezinho, um novo bebezinho, o senhor é responsável por uma criancinha, o Homecast, sempre contigo. E a gente se vê na próxima semana. A gente vai conversar aqui agora para alinhar o roteiro. E eu tenho certeza que você vai gostar muito da próxima pauta, do próximo assunto. E é isso. Bom, eu que agradeço, né? Inclusive a criação do filhote, né? E me preparando já para trazer aqui coisas muito interessantes para as pessoas saberem mais sobre a estomaterapia, sobre a podiatria, sobre cuidados, tratamentos de feridas, colostomias, drenos, complicações com usos de calçados, tudo isso. A gente está aqui para trazer para vocês, para todos a que tiverem interesse, tá? E reforçando, né, que a prevenção sai muito mais barato do que o tratamento em si, né? Se a gente começar a pensar, poxa, se eu prevenisse minha unhazinha do jeito que o enfermeiro me falou, eu não estava aqui nessa agonia, não é verdade? Então, é conscientizar as pessoas. Mas vem muita coisa boa por aí, muita coisa para trazer para vocês, tá? Muito obrigado, tá? A todos vocês, muito obrigado também. Aguardem que em breve a gente está de volta. Tchau, tchau.